Nem sempre vai ser tão fácil você desenvolver musculatura mental, resistência nos seus pensamentos, resistência na sua cabeça, resistência diante das situações difíceis, mas é totalmente possível. Eu sou formado em educação física há 16 anos, então ainda atuo em algumas realidades bem específicas da área e aprendi com o treinamento físico, eu aprendi que da mesma maneira que eu consigo desenvolver musculatura no meu corpo, eu também consigo desenvolver musculatura na minha forma de pensar. Isso é treino, eu fui percebendo que isso é treino. Ao longo da faculdade, os professores eles sempre ensinaram que o treinamento é o que gera condicionamento para a musculatura se desenvolver. Obviamente que na prática sempre vi isso ao longo desses 16 anos. Então, antes até eu joguei futebol um bom tempo da minha vida. Então, eu fui entendendo que, caramba, como que eu consigo pegar um músculo que está fraco e desenvolvê-lo? Eu preciso gerar situações difíceis para que ele ganhe resistência. Deixa eu te dar um exemplo. Quando uma pessoa está fazendo atividade física, talvez você faça atividade física, quando você está fazendo exercício, você está fazendo isso aqui com a musculatura, você alonga ela e aproxima. O fato de você alongar a musculatura, você gera pequenas lesões. Essas pequenas lesões que são promovidas pelo exercício físico, gerando essas pequenas lesões, quando a pessoa vai para casa, se alimenta, descansa, é ali que ela começa a criar a força necessária, porque no descanso é que acontece a hipertrofia, no descanso que acontece a recuperação para tornar aquela musculatura mais forte. Eu pensei assim, caramba, se uma musculatura, para ela se desenvolver, precisa passar por situações difíceis, ou seja, colocar aquela musculatura em situação de lesão, falei assim, calma aí, na mente eu preciso também enfrentar as situações difíceis para que eu consiga desenvolver musculatura mental, para que eu consiga fazer com que a minha cabeça ela não procure as realidades mais fáceis, mas dentro das realidades difíceis eu consiga desenvolver ali uma resistência na minha forma de pensar. Eu me lembro um dia que eu saí de casa para pegar os meus filhos na escola e no meio do caminho o carro quebrou. Na verdade, o carro não quebrou. Eu desliguei o carro. Quando eu fui ligar o carro de novo, o carro não pegava. Não houve uma quebra assim de carro, mas houve uma situação desconfortável com os meus filhos. Aí eu falei assim, caramba, o que que eu vou fazer para poder ir para casa? No primeiro momento, talvez você já tenha sentido alguma coisa assim dentro de alguma situação. No primeiro momento gera aquele desconforto. Por quê? Porque eu estava longe de casa, porque os meus filhos estavam com fome, porque eu estava ali querendo ir para casa também. Então, várias situações pequenas que geram desconforto. O carro, ter acontecido isso com o carro é alguma coisa grandiosa? Não. Mas diante das circunstâncias, gerou um desconforto. Eu parei, respirei e falei assim, não, calma aí, cara. Isso aqui não é difícil de resolver, não. Pega o telefone, liga para as pessoas que você precisa ligar e tenta resolver. Falei assim, poxa, se eu estou tentando virar a chave, o que está acontecendo? Comecei a fazer perguntas para mim mesmo, dentro daquela situação chata. Falei assim, quer saber? Vou ligar para o cara onde eu comprei a bateria, vou pedir para ele vir aqui e ele vai ver o que aconteceu. Porque aparentemente quando eu virava a chave, era alguma coisa de bateria, porque quando o carro não está pegando assim, geralmente ou é bateria, ou é arranque, era alguma coisa assim. Liguei pro cara, o cara veio, olhou, falou, olha Fred, não é bateria, pode ser que seja arranque. Falei assim, uma tentativa eu fiz, eu não vou desistir. Peguei o telefone de novo, liguei para um primo meu, falei assim, ó, meu primo é Marcos, falei, Marcos, tô aqui com as crianças, vem aqui me pegar, porque o meu carro deu um BO aqui. Ele foi lá, colocou a corda, olha só, ele colocou a corda, foi me puxando, fui até a oficina, e ali o cara falou assim, você vai ter que deixar o carro aqui. Falei, beleza. Deixei o carro lá, meu primo me levou para casa, a situação foi resolvida. No outro dia eu peguei o carro, de fato era arranque.
Mas o que eu quero dizer com você, para você, em relação a desenvolver musculatura mental, desenvolver resistência mental? Essa situação aparentemente chata gerou desconforto e eu enfrentei. E aí está um ponto importante para você desenvolver resistência mental, musculatura mental, força mental. Você aceitar e enfrentar as situações desconfortáveis. As situações desconfortáveis, elas não devem ser motivo de fuga. Geralmente a pessoa que é imatura, ela foge de situações desconfortáveis. Geralmente a pessoa que ainda não tem resistência mental, ela foge de situações desconfortáveis. Só que às vezes você quer desenvolver musculatura mental, resistência mental, ser uma pessoa que raciocina diante das situações de maneira fria, mas você não enfrenta. Então, se você não enfrenta, você não treina. Se você não treina, você não desenvolve esse tipo de pensamento. E quando eu fui enfrentando essas realidades, mesmo diante do desconforto, eu fui percebendo que ali era uma maneira de eu treinar o meu cérebro, treinar a minha forma de pensar, enfrentar aquela situação para que eu tenha um pensamento mais forte, que eu consiga ter mais resistência. Onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso na educação física, aprendi isso no treinamento. Eu ainda pratico atividade física. Hoje eu sei que, por exemplo, se eu não treinar, se eu não me alimentar direito, eu não consigo ter uma boa performance no meu corpo. Eu não consigo ter resistência no corpo. Eu fico uma pessoa cansada, fico uma pessoa fadigada por conta de não fazer atividade física e não me alimentar bem. Cara, é fato. É fato. A maneira que você pensa, ela diz das suas reações, ela diz de como você vai se comportar diante das situações. Se você é uma pessoa que pensa forte, que pensa resistente, que não foge das situações, você vai desenvolver essa capacidade. Por quê? Porque isso você está treinando. Você está gerando no seu cérebro aquela coisa assim, ó, caramba, isso aqui dói, isso aqui machuca, mas eu não vou correr das coisas difíceis. Uma outra coisa que eu preciso dizer para você que é muito importante é a forma de você pensar. Se você pensa negativo sobre as coisas, a tendência é, diante das realidades, tudo você enxergar como negativo. A sua forma de pensar, a minha forma de pensar, ela diz muito. Talvez a tua vida ela pode estar totalmente embolada porque você só pensa coisa negativa. Tudo que você pensa, ai, não vai dar certo. Tudo que você pensa, ai, não vai dar certo. Ai, meu Deus, eu não vou conseguir. Esse tipo de pensamento é um pensamento mais fácil. Toda realidade que gera desconforto para você, que gera necessidade de enfrentamento, você logo pensa em desistir, porque a sua maneira de pensar é uma maneira sem resistência. Ou seja, você não tem musculatura mental, você não tem resistência no seu cérebro pela falta de enfrentamento das realidades. Com isso, você pensa em desistir das realidades. Ainda dentro do treinamento, existem maneiras de você treinar. Você pode treinar força, você pode treinar resistência, você pode treinar resistência muscular localizada, você pode treinar pliometria. São várias maneiras que você pode treinar para que você se desenvolva para ser melhor. Cara, esse tipo de coisa que eu estou falando para você vai fazer você desenvolver musculatura para que você se torne uma pessoa melhor. Por exemplo, enfrentar uma situação de relacionamento difícil é desconfortável. Enfrentar situações de trabalho todos os dias, às vezes patrão chato, às vezes colega de trabalho chato, é difícil? É difícil. Enfrentar situações familiares é difícil? É difícil. Enfrentar o mundo. As pessoas hoje têm medo do mundo, sabe por quê? Porque não tem resistência. Porque não tem resistência mental, porque não reflete, porque não se faz pergunta, porque não pensa. Por quê? Por que não faz isso? Porque não enfrenta as realidades, e o fato de não enfrentar a realidade não tem resistência mental. Nesse vídeo aqui, eu queria dizer para você que a sua forma de pensar ela pode ser treinável. A sua forma de pensar, ela pode ser, não, a sua forma de pensar, ela é treinável. Então, se você pegar as circunstâncias difíceis e treinar dentro dessas circunstâncias a sua maneira de pensar, você vai ter total condições de desenvolver essa musculatura. Mas isso precisa estar constantemente na sua cabeça, não como uma neurose, mas como uma maneira de você desenvolver a sua resistência mental. Isso não vai acontecer
dentro de situações confortáveis. Para você entender que as situações confortáveis, entenda isso, as situações confortáveis, vou até repetir, elas não vão gerar resistência mental. Elas não vão gerar musculatura mental. O fato de você não desenvolver essa musculatura, você vai sempre procurar os caminhos mais fáceis. Pensa que a maneira como você enfrenta a vida, as dificuldades que você enfrenta na vida, elas servem para você como um treinamento. Eu vou treinar, eu vou insistir, eu vou persistir. Aqui eu vou ganhar resistência, aqui eu vou me tornar uma pessoa mais forte. Com essa pessoa que é difícil, essa pessoa que está na minha frente, sabe? Um ambiente que às vezes é difícil. Às vezes você está dentro de um ambiente que você não consegue sair, você não pode sair. Vamos colocar assim, se hoje você está num trabalho que você fez uma dívida e você depende desse trabalho, para você sair desse trabalho você ainda precisa de um tempo, só que esse tempo vai ser um tempo um pouco mais prolongado e você tem as suas contas para pagar, você não pode sair desse trabalho agora. Ah, o ambiente é tóxico, tá. Então você vai fazer o quê? Você vai ficar com as dívidas? Você precisa procurar um mecanismo para você sair dali, mas não vai ser de imediato. E você precisa ainda enfrentar as pessoas que você está convivendo. E como que você vai enfrentar? Desenvolvendo musculatura mental. Se planejando para sair, beleza, você pode até se planejar para sair. Mas esse planejamento, dentro desse planejamento, ainda vai acontecer a sua convivência com essas pessoas. Você não vai ter como sair de imediato. E o fato de você não ter como sair de imediato vai fazer com que você tenha que enfrentar. E você, enfrentando essas realidades, pode ter certeza que você vai estar se preparando. Cara, é fantástico quando você pega um atleta, você vai preparando essa pessoa, preparando. Você vê o progresso da pessoa. Você pega a pessoa de um jeito, a pessoa está sem músculo, a pessoa está sem agilidade, a pessoa está sem resistência, a pessoa está sem consciência. A pessoa não conhece seu corpo ainda. Você pega aquela pessoa, você vai educando o físico daquela pessoa. Educa o físico na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, na quarta semana. A pessoa vai vendo que o corpo dela está mudando, vai vendo que o corpo dela está ganhando mais resistência, ela está ficando mais forte, está vendo músculo. Isso é fantástico. Quando você contempla isso e vê que depois de algumas semanas, ou seja, depois de alguns treinamentos, a pessoa se desenvolveu, você vê assim, caraca, valeu a pena. Aí você vai mostrar para a pessoa, olha só, olha de onde você saiu, olha onde você está. Mas você precisou passar pelo processo. Às vezes a pessoa não quer passar pelo processo de se desenvolver. O processo, ele precisa acontecer para que você chegue na meta final. Olha como você hoje reage diante das situações difíceis. Pense hoje como você lida com as situações difíceis. Hoje você pode estar passando por uma situação difícil. Hoje, ao ver esse vídeo. E aí, você vai precisar pensar e observar como que você está enfrentando. Esse vídeo vai cair como uma luva para você. Esse vídeo aqui vai cair, essa mensagem vai cair como uma luva para você. Por quê? Porque você agora vai ter entendimento de como você vai ganhar resistência para enfrentar as situações difíceis da tua vida. Que não vai ser fácil, vai ser com dor, vai ser com lesão, mas é isso que vai te tornar mais forte. Lá na frente você vai falar assim, caraca, se eu não tivesse enfrentado, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Se eu, por exemplo, não tivesse enfrentado aquela situação do carro, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Uma situação mínima. Aí é outro ponto. As situações podem parecer mínimas, mas não adianta você querer dar um passo maior que tua perna. As situações pequenas, desconfortáveis, elas são necessárias para que você se desenvolva para as situações maiores. Se não tiver situações pequenas, você não vai se desenvolver para as situações maiores. Isso que você está fazendo, se você está chegando até o final desse vídeo aqui, é porque você quer se desenvolver, quer desenvolver musculatura mental. Tem pessoas que quando olham um vídeo de 20 minutos, de 15 minutos, até de 10 minutos, muito tempo. Sabe por que essas pessoas são assim? Porque não tem musculatura mental. Quando você para diante de uma coisa que precisa de um tempo mais prolongado e você repentinamente... não, é porque você ainda está sem musculatura mental. Já existem pesquisas recentes de que a humanidade,
os homens atuais, as pessoas atuais, nesse mundo moderno que nós estamos vivendo, elas só conseguem ficar no máximo 2 minutos diante de uma apresentação, diante de um vídeo, diante de uma situação. Isso é feito em pesquisa, ou seja, se a pessoa só consegue ficar 2 minutos e ainda acha que 2 minutos é muito, essa pessoa não vai conseguir parar diante de um vídeo desse de 15, 20 minutos. Essa pessoa não vai querer criar resistência para se desenvolver diante de situações que precisam de mais tempo. Essa pessoa não vai querer enfrentar situações desconfortáveis no relacionamento, no trabalho, na vida, na família. Não vai. Por quê? Porque não consegue desenvolver resistência. Porque quer tudo repentinamente. Quando você quer tudo pro agora, você descarrega, você tem uma descarga de dopamina, de prazer, e aquilo gera um pico, só que não tem continuidade. Para que tenha continuidade, para que você consiga elevar o pico e dar continuidade, você vai precisar pensar, refletir. Poxa, aonde isso aqui pode me levar? Como que eu posso estar daqui a uma semana se eu enfrentar isso aqui hoje? Como que eu posso estar daqui a uma semana se eu for para uma conversa difícil com alguém? Você vai estar 1000 vezes melhor. Mas para que isso aconteça, existe um processo. Logo quando acontece uma situação desconfortável, o seu cérebro ele vai falar assim: foge daí, sai daí, não enfrenta, corre, isso é difícil, vai ficar na sua cabeça. Aí você precisa respirar, falar: não, calma aí, isso aqui é uma situação imediata, isso aqui é uma fuga, eu estou querendo fugir do enfrentamento, porque a situação é difícil. Você começa a refletir sobre aquilo que está passando na sua cabeça. À medida em que você vai refletindo sobre o que está passando na sua cabeça, você vai olhar e falar assim: não, eu posso dar uma resposta diferente. Ou melhor, eu vou dar uma resposta diferente. E aí você começa a dar essa resposta diferente. Você olha para a pessoa, ou olha para a situação, ou olha para a circunstância, começa a pensar. E o seu pensamento vai trazer clareza para as suas ações. O seu simples respirar. Se você respirar 3 a 5 minutos antes de agir, se você pensar um pouquinho mais, você vai ter uma resposta melhor. E às vezes, tem situações que você vai até poder falar assim: não, eu preciso de um tempinho para responder. Ou aquelas que você precisa de responder na hora. Isso é muito variável. Mas a grande questão não é a variabilidade das circunstâncias. A grande questão é o enfrentamento para que você consiga criar resistência mental e assim você conseguir desenvolver musculatura na sua forma de pensar, no seu cérebro e se tornar uma pessoa mais forte mentalmente. Deixa eu dizer uma coisa. Não adianta a pessoa ter muito músculo, mas quando recebe uma informação contrária, ela não sabe lidar com aquilo. Não adianta a pessoa ter muito estudo, ser um gênio, pensar rápido para umas coisas, mas na hora que a situação difícil vem, a pessoa não sabe lidar com aquilo. A gente, na terra que nós vivemos, nesse solo que a gente pisa, a gente vai ter muito mais situações desconfortáveis do que confortáveis. Você sabia disso? Para olhar para a tua vida. Você levantar, você respirar, você viver, você saber que você tem hora para alguma coisa, saber que isso já gera uma certa dificuldade. Ainda vem a dificuldade que você tem consigo mesmo, ou consigo mesma, a dificuldade que você tem de enfrentar as realidades da vida, os relacionamentos, o trabalho, o dia a dia, tudo isso é muito mais corriqueiro do que as situações de sombra e água fresca. Pô, para de pensar em situações de sombra e água fresca. Essas situações de sombra e água fresca não te fazem crescer. Para que você consiga crescer, para que você consiga desenvolver musculatura mental, você vai precisar partir para o enfrentamento das realidades difíceis. E são essas realidades difíceis que vão tornar você uma pessoa mais forte mentalmente. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e nos vemos no próximo. Até mais. Valeu, tchau, tchau.